Bem-aventurados os aflitos, a melancolia. Meus irmãos, esse item, né, que descreve uma aflição, por isso Kardec o insere nesse capítulo, nos relembra aqueles dias que aquela tristeza, aquele desânimo, né, invade a nossa alma. Eu não falo aqui dos quadros depressivos, né, isso aí é uma coisa mais grave, com outras causas, né, além da causa espiritual também, como nos diz Joana de Ângeles. Eu vim falar da melancolia, que é um estado que todos já experimentaram ou um dia experimentarão. Quanto mais afastado da fé na vida futura, na transcendência, no mundo maravilhoso de amor que nos aguarda, mais o estado melancólico se torna recorrente. São dias que o raciocínio, meus irmãos, não vem. A mente, ela engessa em um estado de torpor, tristonho, né? Falta vontade de levantar da cama. Quem nunca acordou assim? Eu acordo direto com uma vontade tão grande, principalmente quando o dia amanhece frio, é que você não tem vontade mesmo de levantar. Mas a gente tem que levantar, né? Então a gente falta a vontade de iniciar um novo dia, de trabalhar, de cozinhar, né? De cuidar da casa, de conviver com as pessoas. Falta vontade de tudo. Nesse estado, nós costumamos acelerar os pensamentos, né? Desenvolver quadros de ansiedade, questionar o sentido da vida. Que questionamentos, Rodrigo? Quem sou eu? O que é essa vida? Por que há tanto sofrimento no mundo? Por quê? Porque pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que é esse mundo? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? E então você cai nesse estado de solidão consigo mesmo. São momentos dolorosos. A tristeza nos invade a alma. É nesse instante que muitas pessoas buscam nas fugas psicológicas, como nos diz Joana de Ângeles, o alívio para esses momentos. Querem um exemplo? Todos conhecemos pessoas que já disseram: nossa, hoje o dia foi pesado, tenso, difícil. Estou precisando tomar uma. Então, meus irmãos, além do alcoolismo, né, nós conhecemos pessoas que se comprazem no consumismo, né? O consumismo, que é um pequeno demônio criado pelo materialismo para nos iludir sobre o que é sentir paz. Então, para fugir da melancolia e dos questionamentos que eu citei agora há pouco, muitos buscam as falsas diversões regadas a drogas, sexo desenfreado, né, meus irmãos? Nós somos como balões. Por que balões, Rodrigo? Pessoas que aparentam ser almas grandes, cheias de si, mas a qualquer agulhinha estouram e mostram o vazio, né? Que possuem dentro da alma. Pessoas que aparentam ser fortes, robustas, mas com qualquer percalço explodem e mostram que dentro de si não há quase nada. Somos balões. Então, trazendo já para os tempos modernos, né, uma fuga psicológica da melancolia muito recorrente atualmente é a busca pelo falso status das redes sociais. A situação se tornou tão grave que até mesmo o Instagram, né,
Teve que banir a contagem de curtidas das postagens, pois pessoas simplesmente viviam para aquilo. E se não atingissem o objetivo o objetivo de interações, né, que traçavam, elas entravam em desespero. É muito comum hoje muito comum hoje em dia pessoas vestirem uma roupa boa, né, fazer um penteado, se maquiar, no caso das mulheres, tira uma pequena selfie, posta nas redes sociais, aí bota aquela hashtag sextou, né, partiu, e depois tira a roupa e volta para deitar. Nem sequer sai de casa. Volta para aquele estado melancólico. Só para parecer que está feliz, que está tudo ok. Os balões que eu acabei de falar, né? Então, adentrando já no texto do nosso estudo de hoje, nós recebemos nas instruções dos Espíritos do capítulo 5 essa mensagem, a melancolia. François de Geneve assina a mensagem e para muitos estudiosos espíritas trata de Francisco de Sales. Francisco de Sales, ele viveu no final do século XVI, início do século XVII, e ele era um homem muito religioso, católico, até o ponto de se tornar o bispo de Genebra, né? Ele era conhecido pela docilidade, pela vivência cristã. Foi realmente uma pessoa, um homem muito bom. Então ele vem e assina essa mensagem que Kardec traz ao Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Gente, esse iniciozinho aqui nos traz uma pequena reflexão sobre quem de fato são os mortos. Quem são os mortos? Nós somos, o Espiritismo nos ensina, espíritos. Nós não somos corpos. Nós, espíritos, em espírito, estamos no nosso estado natural. Imaginemos, meus irmãos, um encarnado extremamente materialista, que dedica toda a sua energia, seu tempo, sua inteligência para satisfazer os gozos, as alegrias passageiras, tal qual o fogo de palha, né? E imaginemos também um espírito lúcido, feliz, sábio e caridoso. Quem é o morto? E Emmanuel nos diz que nós estamos sepultados na matéria do mundo. Uma frase forte, né? Estamos sepultados nesse corpo de carne, ossos, sangue, tendões, cartilagens. Repito a pergunta: quem são os mortos? Emmanuel também nos diz que a vida é experiência digna da imortalidade. Gente, nós somos aspirantes à glória celeste, à vida triunfante, à vida abundante que Jesus nos promete. Somos aspirantes a isso. Muita coisa acontece ao nosso redor, né? A vida pulsa por todos os lados. Somos testemunhas desatentas do desabrochar das flores, das borboletas que saem dos seus casulos, né? Das atuações espirituais nas forças da natureza. E aqui no Seridó agora está chovendo, está caindo uma fina chuva aqui em Acari agora. Eu fico imaginando esses raios cortando aqui os céus do sertão, a quantidade de espíritos que estão agora coordenando essa tempestade. Por isso que Jesus acalma a tempestade no Mar da Galileia. Ele dá uma ordem mental: parem. E quem é que vai desobedecer o Cristo? Imediatamente eles param e as águas se acalmam. Sua superioridade moral, que Kardec nos ensina no livro A Gênese. Então são espíritos que causam tempestades, que causam os cataclismas da Terra. Tudo
em tudo há um governo. Então há essa atuação espiritual das forças da natureza ao nosso redor. O mundo espiritual, invisível, né, aos que não possuem a sensibilidade de enxergá-lo, né, estando na carne, né, esse mundo espiritual se desenvolve ao nosso redor. Mas esse corpo pesado, e eu posso dizer isso com propriedade, pesado, denso, rígido e viscoso, né, que a gente carrega, ele limita a nossa percepção que nos rodeia. Limita de verdade. O corpo material, meus irmãos, ele pode não perceber, mas o espírito sente. Pois é do espírito esse anseio por liberdade, esse anseio por desvincular-se da matéria. Muitas vezes, nessa inter-relação com o corpo físico, o espírito ele se sente fatigado, triste, tal qual o passarinho numa gaiola. Nós ansiamos algo mais perene, mais duradouro. Sentimos uma espécie de saudade de algo maior. A melancolia é como se fosse um denso nevoeiro da manhã, que se dissipa aos primeiros raios solares. E quem seria o sol que dissiparia o nevoeiro da nossa melancolia? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus é o sol que dissipa o nevoeiro, qualquer nevoeiro de nossas almas. Em qualquer circunstância penosa da nossa vida, é só buscar no Evangelho e encontraremos um remédio para aquele mal. Façam o teste. Não dá errado nunca. Então seguindo, né? Então se a gente seguir os ensinamentos de Cristo, seus exemplos, a sua doçura, seu exemplo de ação, de atitude, de confiança em Deus, encontraremos alívio para o nosso estado melancólico. E François continua: reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhes sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Gente, eu tomo muita água. Acho que na outra vida eu fui um camelo. Então eu tô aqui, reencarnei como ser humano, mas eu deve ter sido um camelo. Então vamos lá. Muitas vezes, meus irmãos, o espírito ele não conhece a raiz dessa melancolia. E ele se deixa levar por essa apatia. E quando não buscamos o conhecimento da verdadeira vida, do elemento espiritual que nos caracteriza, essa apatia ela se torna até recorrente. E muitas vezes ela pode até se transformar em algo pior. Ainda parafraseando Emmanuel, que nos diz: a tristeza é a ferrugem do mecanismo da alma. Linda, né, essa frase de Emmanuel, como todas são. Prossegue François: crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então aqui François ele começa a nos mostrar elementos de libertação para essa situação. Quais? Paciência, instrução, atenção aos sinais que a vida dá. E ele diz que a cura para esses estados de tristeza que às vezes nós nos encontramos não está nesse mundo,
Por isso que Jesus nos promete um alívio ao nosso cansaço. Em momento algum, Jesus diz, vinde a mim que eu vos curarei. Não, ele diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. A melancolia, meus irmãos, é o resultado natural de uma relação espírito-matéria. Fazendo analogia, por mais que o mergulhador tenha anos de experiência no fundo do mar, a roupa de mergulho sempre causará incômodo a ele. Por quê? Porque não faz parte de sua essência. Como eu falei agora há pouco, nossa essência, nós somos espíritos. Então, qualquer coisa que a gente carregue, pesa. Essa relação espírito-matéria é quem causa essa melancolia. Que sempre é uma coisa que acontece muitas vezes quando você está até bem. Você vem bem, vem em paz, seu casamento está bom, sua saúde está boa, seu trabalho está indo bem, mas de repente vem um dia melancólico. Por quê? É o peso desse espírito, o peso desse corpo, desculpem, que nós carregamos. Então, essas aspirações por algo maior estão em nosso espírito. Ele disse aqui, são inatas do espírito. Ele nos diz que são inatas, e nisso ele concorda com Kardec, quando ele escreve no livro A Gênese, que os sentimentos, os pensamentos, e eu acho brilhante que o Cosme Massi, grande palestrante espírita, para mim o maior especialista em Kardec no mundo, eu acho brilhante quando o Cosme Massi trata desse assunto. Então, os sentimentos, os pensamentos, os raciocínios, as memórias, etc., né, são patrimônio do ser espiritual, jamais da matéria. E na Revista Espírita a gente encontra casos, por exemplo, da evocação de um jovem que é doente mental, sem memória, e Kardec não evocava apenas os desencarnados, ele evocava também os encarnados em estado de desdobramento, né? E chegava lá, o espírito, chega lá, tem na Revista Espírita, o espírito desse rapaz que, encarnado, estava em demência mental total, não tinha memória de nada, mas na sessão mediúnica ele relembra todas as vidas passadas dele, relembra os acontecimentos que o levaram àquela situação. Então, onde é que está a memória? Está naquele corpo? Com aquele cérebro demente ou está naquele espírito? Então, os pensamentos, os nossos sentimentos, tudo está em nosso espírito, é dele que parte tudo isso. E é aí que o espiritismo se divide do materialismo. Porque para os materialistas, tudo parte do corpo, né? Do cérebro de carne. Continua François. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, meus irmãos, aqui ele mostra outros elementos de libertação da melancolia. Quais? Agir nas oportunidades que a vida dá, ser proativo, buscar novas experiências, buscar e achareis, né, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vivenciar com amor as experiências familiares que a vida nos coloca como condição de adiantamento moral. Agora há pouco François disse que devemos resistir com energia a essas impressões. Que energia? Que energia? A energia da atitude, da vontade. E a vontade é o que nos falta, né? Para sermos espíritos melhores, e os imortais dizem isso no livro dos Espíritos. Falta-lhes vontade. Então, meus irmãos da Cruzada, de todos os recantos aqui do Brasil que estão nos assistindo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, é uma honra estar aqui falando para vocês. Então, todos os dias, sem exceção, a vida ela nos mostra oportunidades de amadurecimento, de crescimento espiritual. Todos os dias nós temos oportunidades. Todos os dias. Pode procurar aí no seu dia de hoje como você teve várias oportunidades. Só que na maioria das vezes nós fechamos os olhos para essas oportunidades e vamos o quê? Reclamar, lamentar, buscar naquelas fugas psicológicas que eu falei agora há pouco,
refúgio para esses sentimentos. François, no último parágrafo dessa belíssima mensagem, nos diz, já finalizando a fala dele, se no curso desse degredo provação, aumentando aqui o ar-condicionado que agora o calor chegou, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Já estive em Bordeaux, que cidade linda, é uma energia tão radiante naquele patrimônio material da Unesco, né? A cidade que foi declarada já. Morei lá, estive por alguns meses lá. Eu tenho só 33 anos, mas eu já fiz tanta coisa nessa minha existência, a gente tem que se mover, né? Então, meus irmãos, ocupar a mente, movimentar as nossas potências criativas, tudo que para na criação, que fica parado, caminha para a destruição. Tudo que é vivo na criação está em movimento, está na dinâmica das forças. Se você deixa a água parada, ela apodrece. Então temos que buscar, nos movimentar, questionar, estudar, agir, transformar. E para finalizar minha fala, eu disse que seria curtinha. Questão 943. Eu fui buscar nela um questionamento de Kardec sobre a melancolia, né? Já partindo para o finalzinho do Livro dos Espíritos, né? Questão 943. Esse livro maravilhoso que completou 164 anos agora, domingo, antes de ontem, seu lançamento. Esse livro que um dia será pilar de sustentação da fé na Terra, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 943, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida? De onde nasce? Olha só, Kardec. Ele jamais pergunta como fugir do desgosto da vida, né? Ele era curioso, né? De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Sem motivos plausíveis. É aquilo que eu disse agora há pouco. Tem dias que, sem mais nem menos, a melancolia chega, né? E os espíritos eles dão uma resposta enigmática, sensacional, que cabe muita reflexão. Eles respondem: esse desgosto da vida que vocês têm, né, são efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Vamos analisar bem rapidamente aqui esses 3 itens que os espíritos respondem a Kardec para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje. Eles dizem aqui que a ociosidade é uma das causas. Mas, Rodrigo, como assim? Nesse mundo moderno, onde a movimentação dos encarnados é incessante, né? Gente, nunca a vida foi tão agitada, tão movimentada. Só que uma coisa é a movimentação exterior. Essa rotina deslocada que a maioria dos encarnados vive, né? E outra coisa são os movimentos íntimos da alma. O movimento das nossas potências, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Nós estamos vivendo tempos de vida tão agitada, mas extremamente ociosa. Nós somos robôs. Estamos vivendo automatizados, uma rotina excessiva. Nós queremos fazer tudo na casca, a casca de tudo, né? Sempre pelas bordas, a gente nunca entra na essência. Estamos sempre distante do espírito. Até um sábio uma vez disse uma frase que eu acho interessante: muito cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. Bela reflexão, né? Muito cuidado com o vazio
de vidas muito ocupadas. Então, é um mundo onde está faltando viver, sentir, onde está faltando que nós pensemos, raciocinemos, produzamos algo que sirva para todos. Nós hoje estamos vivendo no piloto automático. Então, essa ociosidade que os Espíritos falam aqui não é do trabalho externo, material. É uma ociosidade espiritual. Nós somos preguiçosos espirituais. Por isso que os Espíritos respondem a Kardec que o que nos falta é a vontade. Eles também falam aqui da falta de fé, né, que é uma ausência dessa busca da racionalidade na explicação do sentido de viver. Nós buscamos uma fé de aparências, onde é mais importante que as pessoas saibam que você procura uma religião do que você realmente busque nela o sentido para a sua existência. Você se preocupa mais com o que os outros vão pensar. A verdadeira fé nós demonstramos diante das adversidades. Crer realmente na justiça e no amor de Deus, meus irmãos, nos consola. E o Espiritismo nos mostra isso de forma lógica, bela. O terceiro item que eles citam nessa resposta maravilhosa é a saciedade. Nós vivemos hoje um culto do eu, o culto do ter, não do ser. É um culto do prazer. Ou seja, a criatura fica sedenta por esses prazeres que o materialismo mostra e entra numa espiral de vícios, uma espiral de uma saciedade que nunca se sacia. A criatura humana entra numa sede que nunca acaba. E aqui eu me lembro de um dos diálogos mais lindos que há no Evangelho. Jesus e a mulher samaritana. O que é que ele diz lá? Todo o que beber desta água tornará a ter sede. E Jesus falava o quê? Da matéria, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o Espírito, a vida espiritual, né? Nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Eu não sei vocês, mas toda vida que eu leio uma frase de Jesus eu me arrepio. Então, por isso é que ele é o sol que dissipa o nevoeiro da nossa melancolia. Somente o Evangelho é capaz de se tornar essa água que nos sacia verdadeiramente. A partir de agora, diante desses momentos de melancolia, é imprescindível que tenhamos em nosso coração a lição da imortalidade da alma. E dessa aspiração que temos de liberdade. Nós somos, meus irmãos, passarinhos em uma gaiola. Mas essa prisão jamais será eterna. Só sairemos dela voando livres e conhecendo verdadeiramente a Deus quando aprendermos a praticar a caridade em sua forma plena. Esse é o segredo da felicidade. Essa é a chave que nos faz entrar no reino de Deus, no reino de amor, a qual Cristo nos prometeu. Meus irmãos, muita paz a todos.